Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é Cíntia Bandeiralino trazendo informação, cultura para todos. Por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e deixem seus comentários aqui embaixo porque eu vou responder todos. É importante eu receber esse feedback de vocês. Compartilhem esse vídeo em suas redes sociais, por favor. Gente, hoje eu estou aqui com um convidado pra lá de especial. Um super entendido de dublagem, seriados antigos, anos 80, um cara muito católico, muito divertido, muito bacana, que vocês vão ter a honra de conhecer. Fiquem comigo que daqui a pouco eu vou estar entrevistando esse cara supimpa. Até daqui a pouquinho. Pois é, meus amigos, já estou de volta com o nosso querido Helder Costa. Muito obrigada, Helder, por você estar concedendo essa entrevista aqui para o programa. Querido, a primeira pergunta é: quais são os seus desenhos animados preferidos e por que você ama tanto esses desenhos? A palavra está com você, amor. Olá pessoal, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando do canal da Cíntia Bandeiralino, né? Bom, os desenhos animados que eu mais gostei de ter assistido na minha infância, primeiro eu vou focar naqueles que foram lançados na década de 1980 mesmo, como Thundercats, He-Man, que fizeram um sucesso avassalador, DuckTales, Os Caçadores de Aventuras, tinha os Centurions. Eu gostava mais de desenhos de ação. Também gostava dos cômicos, mas os de ação eram os meus favoritos, né? O desenho do Rambo também era um desenho legal. Agora, tinha um desenho que eu gostava muito, que infelizmente ele foi meio que esquecido, que são os Galaxy Rangers. Eles começaram a passar aqui em 1987 no show da Xuxa e passaram mais ou menos até 1989 na TV aberta. Depois foi parar em canal por assinatura. Inclusive, um dos participantes do desenho, um dos personagens, é esse aqui, que é o Shane Guzman, né? É um desenho de ficção científica, se passava no futuro, ele tinha conceitos que até hoje em dia podem ser atuais. E seria uma boa se as pessoas se interessassem de novo em trazer esse desenho de volta. Quem sabe, né, ele até uma nova versão, mas acho que é meio difícil, né? Mas seria bom que as pessoas se interessassem em descobri-lo novamente. Eu também gostava de Caverna do Dragão, né? Esses desenhos assim de ação e aventura e fantasia. Mas na mesma época também passavam desenhos que não foram produzidos na década de 80, desenhos mais antigos, inclusive produzidos para o cinema, como os primeiros do Pica-Pau, do Tom e Jerry, do Pernalonga, que eram feitos para serem exibidos antes dos filmes principais. Então, eu assisti a reprise do Pica-Pau, todos esses desenhos como citei, Tom e Jerry, o Pernalonga, o Gaguinho. Depois tiveram as suas produções feitas para a TV. Mas, assim, os do cinema sempre tinham um capricho a mais, a censura não pegava tanto, então tinha mais liberdades, né, no roteiro. Aí, o curioso é que assim, até hoje eu gosto de desenhos animados. E eu vejo alguns desenhos novos. Só que acontece o seguinte, eu percebi que esses desenhos novos que eu assisto são releituras daqueles que eu assisti quando eu era criança. Por exemplo, o desenho da Liga da Justiça, que foi produzido na década de 2000. Eu assistia Super Amigos, eu assisti uma releitura daquele mesmo desenho. O He-Man de 2002 achei muito legal, inclusive a Netflix vai lançar uma versão nova agora. É uma releitura daquilo que eu via. Então, geralmente, o que eu vejo hoje
seriam novas versões dos desenhos que eu assistia. Se você me perguntar de Ben 10, Steven Universo, eu nunca vi na minha vida. Pokémon eu já era adulto quando saiu, então não me interessou. Então é bem assim. Agora, o meu desenho favorito de todos os tempos, infelizmente também esquecido, era o desenho do Rei Arthur que passava no SBT. Era um desenho japonês, e a versão que chegou aqui foi a versão americana. Só que essa versão americana ela teve alguns cortes em cenas de violência, né? Mas dava para entender o desenho numa boa. E ele não foi exibido por completo, ele tem 2 temporadas. A primeira foi exibida completa, que para mim é a melhor de todas. A segunda passou mais ou menos até a metade, só que é uma temporada que infelizmente a qualidade do roteiro cai. Então, se tivesse ficado só na primeira temporada ou uma segunda e tivesse uma trama que seguisse o padrão da primeira, acho que seria mais interessante. São os seus seriados de TV preferidos e por que você adora esses seriados? Bom, os seriados que eu gostava muito de assistir na minha infância eram o Super-Herói Americano, o Automan, o Manimal, o Incrível Hulk com o Lou Ferrigno, Alfred Teimoso, aquele Batman, se bem que já era dos anos 60, né, esse seriado, mas mesmo assim foi reprisado, inclusive o Shazam, que era dos anos 70. Eu gostava dos Voyagers, os Viajantes do Tempo, que era um seriado bem interessante, uma produção bem legal, mas infelizmente ele foi cancelado por problemas de orçamento, não foi de audiência. Tanto é que o programa que substituiu o Voyagers, que parece que é um programa jornalístico, ele derrubou a audiência do horário. Então, infelizmente, era uma série que tinha tudo para continuar por muito tempo, mas também, mesmo que tivesse continuado, não se sabe o que aconteceria, pois o protagonista, que era o John Eric Hexon, ele sofreu um acidente nas filmagens do seriado Retrato Falado e veio a falecer. É claro, se estivesse fazendo Voyagers, ele não estaria fazendo Retrato Falado, então não dá pra... A gente só imagina, como dizem hoje em dia nos mundos de ficção científica, os universos alternativos, né? E eu gostava muito de Chaves e Chapolin. Esses eu gosto até hoje também. São produções que o que o SBT passou eram dos anos 70, né? Depois as produções continuaram, mas o foco mesmo foi da década de 70. Então, assim como os desenhos animados, que tinham produções que eram daquela época, tinham outras que eram reprises e a gente acaba assistindo também. O que você acha dos programas Bambalalão, Mundo da Lua, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob e sobre o saudoso desenhista Daniel Azulay? Os programas infantis daquela época, eu me lembro bem que os que mais fizeram sucesso, comercialmente falando, eram aqueles que eram apresentados por moças é, comandando plateia de crianças, né? Como Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, Mariane, a Simone, que já tinha deixado o Balão Mágico, que é um outro programa de muito sucesso, né? Então esses foram os programas assim que tinham, além dessa plateia, tinham brincadeiras, desenhos animados, né? Mas o que eu mais gostei na minha infância, mesmo não tendo nenhum desenho animado, foi o Bambalalão, que ele era apresentado pela Gigi Anhele, pela Silvana Teixeira, os saudosos João Acaiabe, Carlinhos Barreto, que fazia o Bambalarina, se eu não me engano é Carlinhos Barreto o nome dele, Chiquinho Brandão, que também faleceu, tinha também os palhaços Perereca, o Tic Tac, a época do Tic Tac no Bambalalão eu não peguei, eu peguei só quando ele foi para Record. E era legal porque ele tinha teatro, tinha o João Acaiabe contando histórias numa fogueira, não de verdade, numa fogueira feita com celofane e luzes, né? E o interessante é que mesmo sendo apenas ele sentado na fogueira com crianças em volta, ele contava histórias de um jeito que ele prendia a sua atenção. Isso eu acho fascinante. E também tinha aquelas brincadeiras
como os outros programas tinham, né? No caso do Bambalalão não era menino contra menina, era o vermelho contra o amarelo, né? E tinha também a parte de educação artística, né? Que faziam dobraduras, pinturas, né? E tinha também os teatros de bonecos, né? Ele era gerenciado pela Memélia de Carvalho. Tinha os outros dois que eu não me lembro agora, que até hoje eles mexem com bonecos, que é a parte do Cocoricó. Eu esqueci o nome deles. Eles eram. Um deles é o que fazia o papel do Pedrinho no Bambalalão. Isso. Infelizmente agora não me recordo o nome deles. Então, foi um programa que me marcou muito e eu sempre digo que da minha época do programa que tratava a criança assim com todo o seu potencial criativo, né? Agora, o que veio depois, tipo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, eu já não peguei, porque eu já estava entrando na minha pré-adolescência e esse tipo de programa já não me atraía mais. Porém, o Castelo Rá-Tim-Bum, que eu também não assisti, tem uma história interessante. Quando ele foi lançado na TV, eu já tinha uns 15 anos, então não me chamava atenção também. Mas aí teve uma exposição no Memorial da América Latina, e a minha esposa que assistia sugeriu, vamos ver a exposição do castelo? Eu falei, vamos, legal. E vendo a exposição, eu gostei muito de ter visto como eram os bastidores do programa, todo o processo criativo, é muito interessante. Então eu acredito que tenham sido programas que também mexeram muito com a criatividade da criança. Hoje em dia, por causa dessas restrições de propaganda do CONAC, programa infantil ficou inviável para as emissoras, isso infelizmente faz uma falta. Embora as crianças hoje tenham outras opções de entretenimento, na nossa época era televisão praticamente, né? Então, infelizmente, né, isso não ocorre mais. Não sei se é bom ou se é ruim, o tempo vai dizer. E com relação ao Daniel Azulay, eu lembro bem pequeno que tinha a turma do Lambi Lambi, mas eu não acompanhava o programa dele. Mas sei que ele incentivou muita gente a querer ser desenhista, né? E infelizmente, ano passado ele veio a falecer. E é isso, eu acho que a programação infantil, infelizmente, por causa de medidas publicitárias, eles acabaram se tornando inviáveis para as emissoras, infelizmente. Helder, o que você acha da infância nos anos 80, que foi a nossa época, e da infância atualmente? Bom, se formos comparar a infância daquela época com a atual, eu creio que o principal fator é a tecnologia. Porque naquele tempo o videogame estava engatinhando no Brasil, né? Tínhamos Atari, logo depois vieram os de 8 bits que eram o Nintendinho, o Master System, depois que tinha o dobro de capacidade para o Mega Drive. Então, assim, as crianças se encontravam mais, brincavam mais na rua, elas tinham um contato mais pessoal. Hoje, com a tecnologia, eles ficam muito presos no computador e se comunicando virtualmente. Então, parece que aquele contato humano, de certa forma, alguma coisa pode ter se perdido. Tudo bem, eu não sou psicólogo, eu não entendo dessa área com profundidade, mas vejo observando as crianças de hoje em dia que elas têm um comportamento bem diferente. O fato de eles não brincarem muito na rua também é por causa de problemas de segurança que temos hoje, né? Está bem complicado. Mas eu percebo que era um contato mais pessoal. E pelo fato de não termos tantos recursos, eles usavam mais a criatividade para as brincadeiras. Isso é uma coisa que eu observo. Corta. Na sua opinião, qual histórias em quadrinhos é a mais educativa e por que você acha isso? Que são criados para essa finalidade, quadrinhos especificamente educativos. Mas você pode ler uma história do Homem-Aranha e ter lições de vida espetaculares. Você pode ler até uma história, tá, não é bem para criança, mas do Conan o Bárbaro, que é um personagem violento, agressivo.
porém tem lições de humanidade ali, de honra, que são que você leva para a vida. Embora realmente não sejam aconselhável para criança, né? Mas eu acredito que isso envolve mais a trama em si do que o personagem. Você pode pegar uma história, passar uma mensagem errada, fazer apologia a algo errado utilizando um personagem, ou passar uma informação interessante, uma informação que vale a pena. Mas às vezes aquela história pode servir apenas como mero entretenimento e está tudo certo. O que importa para mim é não fazer apologia a coisas erradas, a coisas que prejudiquem a si mesmo e aos outros. Quarto. Na sua opinião, a religião agrega valores na educação das crianças, sim ou não? Se por acaso a resposta for sim, o que ela agrega? Bom, se a religião agrega algo na educação das crianças, como eu sou católico apostólico romano, eu com certeza acredito nisso. Claro, cada um acredita no que quer, leva a vida como quer. Mas devido à minha fé católica, é uma coisa que eu acho importantíssimo de ser transmitido. Não tem como eu pensar diferente. É o que eu acredito, sim. Corta. Helder, o que você acha dos seriados japoneses antigos? Quais são os seus preferidos e o que eles têm para ensinar pra gente? As séries japonesas nos anos 80, né, as que explodiram foram Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya, né, são séries, assim, entrando na mesma seara que os outros tópicos, né, são séries dessa época que eu acompanhei e eu fiquei fissurado. Nossa, eu fui no Circo Show Changeman e Jaspion aqui perto. Foi uma tarde inesquecível, eu tinha 10 anos de idade, que vieram as roupas lá do Japão e fizeram um espetáculo baseado no que acontecia nessas séries, né? Mas eu comecei a ver séries japonesas com as reprises também. Por exemplo, eu comecei com Ultraman, Ultra Seven, Regresso de Ultraman, Spectreman, Robô Gigante, que eram séries dos anos 60 e 70 que já eram reprises. E o meu favorito é o Regresso de Ultraman, que é de 1971, completa 50 anos agora. Essas séries, apesar de muita gente criticar por ter cenas de ação, de violência e tal, eu acho que elas ensinam valores como coragem. Você vê o herói enfrentando uma ameaça, arriscando sua vida para salvar o outro. São lições maravilhosas de coragem, companheirismo. Você vê que eles têm uma interação, que eles se importam com os outros. Então essas séries também ensinam a honra, a palavra. Então esses seriados eles têm uma profundidade. É fato que essas séries agora, olhando com olhos de adulto, né, com mais de 40 anos de idade, revendo hoje, por exemplo, na Band ano passado reprisaram Jaspion, Changeman e Jiraiya. Você não tem mais aquela visão de criança, né? Você tem outra bagagem e você acaba descobrindo que essas séries, na verdade, elas eram produzidas em parceria com fábrica de brinquedos. Elas eram, na verdade, cerca de 20 minutos de propaganda de brinquedos. Tinha uma história, e essa história que criava ela entre mostrar os produtos que seriam lançados, as naves, as armas, as espadas, né, os uniformes. Então, ela era uma série 100% comercial. Mas nem por isso, pelo fato também de ter alguns efeitos especiais que até para a época não eram os melhores, né? Mas elas têm tanta ação, tanto dinamismo e tantas mensagens legais que mesmo sendo adulto, eu acredito que vale a pena assisti-las, sabe? Mesmo que seja por uma simples diversão, acho que vale a pena. Quarto. O que você acha dos desenhos da Disney e de Hanna-Barbera? Quais são os seus preferidos deles? Com relação à Disney, ela se tornou a grande escola da animação, né? Ela
criou uma verdadeira legião de fãs pela qualidade muitas vezes absurda de suas obras, né? Alguns contestam dizendo que a Disney fez o primeiro longa-metragem do cinema, que seria Branca de Neve, mas na verdade lá na Europa já tinham feito. Eu não tenho a informação correta, mas o fato é que ela divulgou isso de uma forma impressionante. E o que eles fizeram, por exemplo, na Branca de Neve, se você pegar um teste para Branca de Neve chamado A Deusa da Primavera, que é um desenho que a Disney fez para fazer um estudo para como faria Branca de Neve, e depois de 3 anos o longa pronto, você vê o salto de qualidade, parece que 3 anos foram 20 anos, né? Então eles popularizaram uma animação de extrema qualidade, capricho de roteiro. E a Hanna-Barbera, ela, por outro lado, eles fizeram o seguinte, né? William Hanna e Joseph Barbera, que trabalhavam, se não me engano, para a MGM, fazendo desenhos do Tom e Jerry, quando eles deixaram a MGM, que eles fundaram a própria produtora, eles começaram a fazer trabalhos para a TV. E no caso da TV, não dá para você ficar muito tempo trabalhando em cima disso, que nem Branca de Neve levou 3 anos a produção. Então eles bolaram um jeito de fazer uma animação mais simples, porém que desse para fazer uma quantidade maior de episódios. Então vamos focar nos roteiros e vamos fazer uma animação mais simplificada. Pode perceber que a maioria dos personagens dos desenhos dessa época, eles têm pescoço com gravatinha, com golinha. Por quê? Porque você não precisava fazer um outro desenho para fazer a animação. Você pegava um desenho, que era feito em acetato na época, somente com o corpo até o pescoço, e depois você só animava a cabeça em separado. Então era um modo de economizar o produto na produção, né? Você economiza na produção e fazer uma quantidade maior. Mesmo que a qualidade da animação não fosse a mesma, ela era competente e deu muito certo. Tanto é que esses desenhos até hoje são lembrados e sempre algum canal está reprisando os Flintstones, os Jetsons, o Alligator, Maguila o Gorila e aquele monte de desenhos que eles fizeram. Inclusive os de super-heróis, né, que eles também entraram nessa onda. Space Ghost, Herculoides, Homem-Pássaro, Galaxy Trio. Então, todos eles, tanto a Disney quanto a Hanna-Barbera, têm a sua importância e fazem parte da vida da gente, não só da infância. A gente cresce e ainda continua gostando de muitas dessas obras ainda. Corta. A respeito das celebridades mirins? Bom, celebridade mirim, eu nem penso tanto na criança ser um prodígio, um talento. Isso eu acho até... eu admiro. Para mim, o maior problema na celebridade mirim é como que uma criança vai administrar com essa fama, que pode ser até repentina, nem que seja gradual, mas ela não vai ter a mesma infância que ela poderia ter, né? Por exemplo, a atriz que fazia Punk, a Levada da Breca, Soleil Moon-Frye, ela teve que mudar de escola várias vezes, de tão popular que ela tinha ficado. E temos casos de celebridades mirins que, quando cresceram, acabaram indo para o ostracismo. E muitas vezes foram para caminhos errados. E às vezes até mesmo os pais da criança exploram a própria criança, infelizmente. Então eu penso que a celebridade mirim, o maior problema é como que ela vai encarar isso. Ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de pessoas que estejam do lado dela para orientar como que ela tem que fazer e como que ela tem que lidar com isso. E se realmente vale a pena. Porque ela pode ganhar muito dinheiro, mas às vezes pode crescer com muitos problemas. Foi o que aconteceu, infelizmente, com o Michael Jackson, né? Ele cresceu com vários problemas psicológicos, né? Talentosíssimo, que Deus o tenha em paz. Quarto. Querido, muito obrigado pela tua participação.
deixa o seu recado final, fala do que você quiser. E, gente, eu vou ficando por aqui, vocês vão ficar com a última parte do Elder falando. E depois do Elder falando, por favor, fiquem com os recadinhos finais do programa, tá? Muito obrigada. Acabando esse vídeo, deixe seus comentários aqui para eu responder tudo. Elder, obrigada. Beijão para você e para Cristiane, para Dona Irene. E a palavra é sua, meu amor. Fica com Deus. E vocês também, turminha. Até mais. Bom, então para finalizar eu queria agradecer a Cíntia por esse bate-papo bem rápido, né? Sobre como foi a década de 80, é claro, né? Se nós formos explorar a fundo, teria que ser feito um documentário, né, sobre a época, mas um bate-papo rápido, nostálgico, né? E falando na Cíntia, eu cheguei a adquirir um livro dela chamado Contos Inocentes para Meditar. Ela até vai depois deixar na descrição onde que ela pode, onde que você pode adquirir os livros dela. Esse livro, ele tem contos simples, né, curtos. É assim, mesmo sendo, como ela diz, contos inocentes, eles passam mensagens muito legais. Eu acho que é uma leitura bem proveitosa para a gente ler cada conto e refletir sobre o que a gente acabou de ler. E eu acho que isso é importante, principalmente para os mais jovens. E é bom criar o hábito da leitura nos jovens. Tudo bem, a gente percebe que hoje em dia eles estão mais preocupados em ler coisas eletrônicas do que o livro impresso. Isso é outro assunto. Mas o que importa mesmo é criar o hábito da leitura, seja no eletrônico ou seja no impresso, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela atenção e quem sabe a gente volta a se falar. Abraço!